Olá, investigadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Parafenômeno. Hoje vamos falar sobre um evento trágico que ocorreu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, e também sobre o presságio que antevia toda a tragédia no mundo espiritual. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Brumadinho é uma pequena e pitoresca cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, em meio à exuberante paisagem do estado de Minas Gerais. Sua população é de aproximadamente 41 mil habitantes, composta por pessoas de ascendência europeia e africana, com diferentes graus de miscigenação entre essas e outras origens. No entanto, a presença indígena é historicamente relevante na região de Brumadinho, que tem esse nome pelo fato de estar próximo à antiga vila de Brumado Velho, batizada assim pelos pioneiros bandeirantes, devido à quantidade abundante de brumas que envolve todo o vale montanhoso do município. A pequena cidade ficou mundialmente conhecida em 25 de janeiro de 2019, quando ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão pertencente à mineradora Vale do Rio Doce. A enxurrada causou um efeito apocalíptico e catastrófico, engolindo e soterrando tudo o que havia pela frente, sob uma gigantesca torrente de lama tóxica que se espalhou em um raio de 10 quilômetros, até atingir o rio Paraupeba, importante fonte de água potável da cidade. E por onde a enxurrada passou, deixou um rastro de destruição e dor nos familiares que se enlutaram pelas 272 vidas de entes que se perderam sob a espessa lama. Apesar dos holofotes por conta da tragédia, Brumadinho até o dia 25 de fevereiro de 2019, era só mais uma entre os mais de 800 municípios de Minas Gerais, movendo-se em direção ao acaso, ou à sua predestinação, como muitos acreditam ser. Tanto que Wagner Gomes da Paixão, um atuante na doutrina espírita, durante o Congresso Espírita de Pedro Leopoldo em 7 de julho de 2019 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, enquanto fazia uma belíssima preleção, levou a plateia a uma compreensão transformadora a respeito dos espíritos, e de como eles estão ligados ao mundo dos vivos, nos dando sugestões boas e mais, e muitas vezes nos trazem premonições sobre eventos prestes a acontecer. Por cerca de meia hora, Wagner falou sobre a tragédia de Brumadinho e sobre a premonição coletiva durante uma reunião do Centro Espírita que ele participa em sua cidade, realizada no dia anterior à tragédia. Segundo ele, membros do grupo experienciaram uma premonição em comum, onde viram rostos em formas de dragão, rolando em um espesso mar de lama detestável como em um massacre planejado, mas sem indícios de quando, nem onde iria acontecer aquele fato. Wagner e seus companheiros ficaram atônitos, questionando-se sobre essa premonição. Mas o misterioso mundo espiritual não lhes fechou as portas do entendimento, e eles foram visitados por novas revelações sobre as formas de rostos em forma de dragão na lama. Segundo ele, os rostos simbolizavam uma quitação de karma, e um desencarne coletivo. As formas de dragão eram a personificação de pessoas que praticaram importantes ações maléficas em momentos de suas vidas passadas. Então, o grupo trocou informações sobre suas impressões, e concluíram sem nenhuma dúvida de que se confirmara o presságio de uma iminente catástrofe que se aproximava. Wagner fala que no dia seguinte, quando ouviu sobre o que estava acontecendo na usina do Córrego do Feijão, sentiu o amargo sabor da incapacidade de agir ante a predestinação dos fatos, pois se algo pudesse ter sido feito, com certeza o aviso espiritual teria vindo a tempo, da mesma forma que todos os alertas ambientais teriam feito valer sua autoridade sobre aqueles que foram os responsáveis pela tragédia, mas nenhuma coisa e nem outra conseguiria deter o que já se havia consumado no tempo. Certamente, você que está assistindo esse vídeo pode estar se perguntando, mas se o caso foi predestinado, então por que morreram tantas pessoas nessa tragédia que coincidentemente, pegou a todos desprevenidos? Pois certamente morreram muitos que nada tinha a ver com a história dos que estavam expiando seus pecados na lama. Bem, segundo a crença no retorno da morte para quitar as dívidas passadas, a única certeza que se tem é que o acaso é muito relativo, pois os que nada tinha a ver com a lama que purificava os pecados ancestrais, conseguiram escapar a salvos pelos socorristas, ou por outras circunstâncias do tal acaso. Assim como aqueles que de alguma forma se envolveram no acidente, também foram tragados pelo seu predestino. Tanto é que as vítimas da tragédia foram trabalhadores da Vale, moradores das comunidades próximas e pessoas que estavam de passagem pela região.
Muitos deles deixaram familiares e amigos que ficaram traumatizados pela perda. Todas as circunstâncias levaram essas almas a reunirem-se neste dia e naquele local para nossa casualidade, e para um evento previamente marcado pelos que já estavam mortos. E não há como negar os fatos quando ligamos os pontos aos seus devidos lugares, pois ainda em sua preleção, Wagner falou sobre um caso que ele havia atendido no centro espírita alguns meses depois da tragédia. Foi sobre um casal, Edson e Sirley, que moravam em um sítio nas proximidades da Vale, onde Sirley trabalhava. Edson o procurou e disse que na sexta-feira, no dia da tragédia, a Vale havia marcado uma reunião para o meio-dia no horário do almoço, algo que nunca havia acontecido antes em todos os anos que ela trabalhou lá. Ele também disse que sua esposa estava estranha desde a quinta-feira, e queria ficar em casa, portanto, recusou o convite para a reunião. Ironicamente, quando estamos desavisados, o destino nos parece cruel e traiçoeiro. Sirley não estava na reunião da Vale, mas mesmo assim foi tragada pela lama nos arredores de sua casa. Quando eles estavam em fuga para as partes mais altas do vale fugindo da enxurrada, sua cachorrinha de estimação correu assustada, e ela foi atrás para pegá-la. Foi quando Edson a viu pela última vez. Infelizmente ela foi a 11ª vítima a ser encontrada no sítio. Hoje Edson, que antes era ateu, é um homem espiritualizado, consegue ver um pouco mais além do que seus olhos conseguem enxergar, porque as questões espirituais daquele dia já não lhe parecem mais o acaso. Porque sua esposa estava em casa, não em seu trabalho, e foi os funcionários da Vale que estavam trabalhando no momento do rompimento da barragem os primeiros a serem atingidos. Muitos deles morreram no local, enquanto outros foram levados pela correnteza e soterrados pela lama, no mesmo instante que a Sirley. As equipes de resgate, formadas por bombeiros, militares e voluntários, trabalharam incansavelmente para tentar salvar vidas, mas as condições eram extremamente difíceis, devido à quantidade de lama e aos riscos de novos deslizamentos. E assim, mesmo Sirley não estando na reunião, seguiu seu caminho para cumprir o que a ela já estava predestinado, da mesma forma como aqueles que estavam na rota da lama inquisitória, tiveram suas vidas salvas pelos socorristas, ou pelas circunstâncias, porque não estavam incluídos no ajuste que aconteceu naquele dia. No entanto, mesmo que o rompimento da barragem tenha acontecido por negligências, Wagner comenta ao final de sua palestra, que o crime e os responsáveis não ficarão impunes perante a justiça divina, e aqueles políticos desonestos que fizeram muito mal durante seu momento de poder, também ficarão sem rosto e sofrerão as consequências no mundo astral, da mesma forma que os rostos na lama do córrego do Feijão. Porque foi mais uma vez a ação criminosa, impulsionada pelo egoísmo, ganância e a indiferença humana que causaram toda essa dor nos que ficaram. As investigações concluíram que a causa do rompimento da barragem foi o acúmulo excessivo de água e a falta de manutenção adequada da estrutura. A Vale, responsável pela barragem, foi multada e processada pelo governo e pelas famílias das vítimas. Então em 4 de fevereiro de 2021, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi selado um amplo acordo que engloba todo o processo de reparação dos danos coletivos, no qual a Vale pagará 37 bilhões de reais para reparar a tragédia de Brumadinho. Contudo, mesmo que os familiares recebam suas indenizações, o vazio em seus lares jamais será preenchido. E ainda que fizermos tudo correto, ainda nos faltará a total compreensão dos mistérios do destino. Por isso busque informações, investigue, tome consciência sobre o que realmente está acontecendo à sua volta, para que não haja mais desastres tão caros a ser pagos com vidas humanas. Então investigadores, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Parafenômeno, espero que tenha gostado, e se tiver qualquer dúvida ou sugestão que queira nos dizer, escreva nos comentários e também inscreva-se no canal, que terei o maior prazer em responder. Siga investigando. E até o próximo vídeo.